Interessante do nosso conteúdo programático, que é a teoria dos jogos. Primeiro vamos começar falando da origem, né, que remonta ao século XVIII, com James Waldegrave, que forneceu uma solução para um jogo de cartas utilizando estratégias mistas, que é um assunto que a gente vai aprender nesse conteúdo. Em 1928, John von Neumann, ele demonstrou que todo jogo de soma zero com duas pessoas possui uma solução em estratégias mistas. Também é outro assunto que a gente vai aprender aqui, que é esse jogo finito de soma zero e duas pessoas. Em 1944, o mesmo John von Neumann e junto com Oscar Morgenstern, eles publicaram esse livro sobre a teoria de jogos e comportamento econômico. Em 1950, o John Nash provou a existência de um equilíbrio de estratégias mistas, considerando jogos não cooperativos, chamado equilíbrio de Nash. E já em 1994, o mesmo John Nash, juntamente com outros pesquisadores, receberam o Prêmio Nobel por suas contribuições à teoria dos jogos. O que é um jogo? Então, o jogo ele é uma situação de conflito envolvendo jogadores que estão buscando maximizar seus ganhos. Esses jogadores podem ser países, podem ser empresas, pessoas, sindicatos, entre outros. Exemplos de jogos, a gente pensa logo em jogo de mesa, mas não necessariamente tem a ver, né, com essa situação de lazer. Né? A gente pode pensar em diversas situações econômicas, em situações militares, né? Situações de negociação salarial. A gente pode encarar essas situações como, né, um jogo onde você tem duas partes, né, que estão em conflito ali, né? Tem uma situação de conflito e elas estão, cada parte está tentando, né, maximizar os seus retornos ali, naquela disputa. A teoria dos jogos, ela é considerada uma teoria matemática que trata dessa situação de disputa nas quais os oponentes eles são considerados inteligentes, eles são racionais e têm objetivos conflitantes, né? Cada um está tentando ali superar uns aos outros. Então, existem diversos tipos de jogos, mas o que a gente vai estudar no curso seria os jogos de soma zero e dois jogadores, primeiro, e depois o jogo de soma não constante e dois jogadores. O jogo de duas pessoas e soma zero, ele tem algumas características, né? Como o nome diz, a gente vai ter dois oponentes. Cada oponente vai ser chamado de jogador e terá à sua disposição um número de alternativas que ele pode escolher para fazer a sua jogada. Tá? Essas alternativas são chamadas ali de estratégias puras. E a cada par de estratégia vai estar associado um retorno que um dos jogadores vai receber do outro. Esse jogo ele é um jogo de soma zero. Então, o que um ganha, o outro jogador ele perde na mesma proporção. Então, o que o ganha, o outro tem uma perda igual. Bom, esse jogo ele pode ser representado através de uma tabela de prêmios, onde a gente vai colocar, né, o retorno para cada par de estratégias jogadas, vai ser representado ali por A e J. Então aqui a gente tem uma tabela de prêmios que eu não digo de quem é. Em geral, posso colocar assim, a tabela de prêmios do jogador tal. Se não for dito de quem é a tabela de prêmios, a gente fica subentendido que a tabela de prêmios é do jogador da linha. Então, aqui como está sendo dito, eu posso entender que essa tabela aqui é do jogador A. E aqui eu listo as estratégias puras desse jogador, né, de 1 até M, ele tem M escolhas possíveis para realizar. E o jogador B tem N estratégias puras à sua disposição. Então, para cada par de estratégia, está associado um retorno a IJ. Então, se o jogador A escolhe sua estratégia de número 1 e o jogador B escolhe sua estratégia de número 2, o retorno esperado é a
1-2. Então, se A vai ganhar 1-2, o jogador B eu já sei que vai, né, ganhar o oposto disso, menos a 1-2, né? Vai ganhar ou perder, né? Depende do sinal daquele retorno. Então, não preciso ter uma tabela para os dois jogadores, né? Voltando o caso aqui da tabela. Baixa a tua tabela para um dos jogadores, que eu sei que o ganho do outro jogador vai ser o oposto. Bom, esse jogo ele trabalha com algumas hipóteses, é muito importante ter em mente essas hipóteses, até para a gente conseguir entender o método de solução, né? Para encontrar a solução desses jogos. Uma das hipóteses é que ambos os jogadores eles são racionais, né? Então esses jogadores eles são inteligentes, eles estão buscando maximizar seus ganhos, né? Então vão agir de maneira racional, né? Eles vão analisar as estratégias que eles têm disponíveis, né? E cada jogador ele conhece, essa seria outra hipótese, conhece as opções disponíveis para si e seu oponente. Ou seja, ele conhece a tabela de prêmios, né? Então, ele tem consciência de que aquela é a tabela de prêmios e que cada ação sua envolve uma reação do seu oponente. E ambos estão buscando ali promover o seu próprio bem-estar, né? Então, ele tem que ter muito cuidado na escolha, né, da sua jogada, da sua estratégia pura. É fundamental nesse jogo você compreender o ponto de vista do oponente, né? E supondo que o oponente seja racional, que isso é uma hipótese, né, desse tipo de jogo, você procura deduzir de que forma o seu oponente vai reagir às suas escolhas, às suas ações. Bom, é uma definição muito importante que tem que ficar muito clara aqui é a de estratégias dominadas. Uma estratégia dominada será aquela que qualquer que seja a escolha do adversário, ela possui resultado inferior ou igual de uma outra estratégia, né? Então, se aquela estratégia ela é dominada por outra, ela vai ser pior ou igual, né, a outra estratégia, qualquer que seja a escolha do meu oponente. E como eu sou, né, a hipótese, se eu sou um dos jogadores, uma das hipóteses é que eu sou racional. Então, se eu desconheço a minha tabela de prêmios e eu vejo, observo ali que eu tenho uma estratégia que é dominada por outra, eu não vou escolher aquela estratégia, tá? Então, uma das maneiras de se resolver um jogo de dois jogadores e soma zero é via eliminação de estratégias dominadas. Então, por exemplo, esse jogo. Eu não estou dizendo aí para quem é a tabela de prêmios, né? Se não está sendo dito, lembrando, a tabela de prêmios é para o jogador da linha, que nesse caso é o jogador A. Então, o jogador A ele tem à sua disposição três estratégias puras. O jogador B também tem à sua disposição três estratégias puras, numeradas de 1 a 3. Então, a cada parte de estratégia a gente tem um retorno. Esse jogo aqui ele me parece muito favorável ao jogador A. Por quê? Na maioria das situações ele está ganhando, né? Ou não está ganhando nada, e a única situação que ele perde é aqui, né? Que é a situação dele escolher a estratégia 3, o jogador B também escolher a estratégia 3, que aí ele perde 1, né? Fora isso, as outras situações, ou ele não ganha nada, ou ele ganha algo de B, né? Então, essa tabela aqui é de A. Para a gente saber os ganhos de B, é só a gente pensar que é o oposto do que está aqui, né? Então, para B seria menos 1, menos 2, menos 4, né? E aqui seria 1. Bom, a pergunta que eu quero fazer a vocês, quero que vocês pensem um pouquinho, existe alguma estratégia dominada aí nesse jogo, né, para um dos jogadores? Alguma estratégia que seja pior, né, ou igual, dada qualquer escolha do meu oponente? Bom, espero que vocês tenham pensado, né? E aí a gente pode observar que sim, né? O jogador A, ele tem uma estratégia dominada,
que é essa estratégia de número 3, né? Ela é dominada por qual estratégia? Ela é dominada pela estratégia 1. Por que ela é dominada pela estratégia 1? Porque, dadas as escolhas do jogador B, né, o prêmio do jogador A na estratégia 3 é igual ou pior ao prêmio no caso da estratégia 1. Vamos analisar caso a caso. Né? Então, aqui, ó, 0 é menor do que 1. 1 é menor do que 2 e menos 1 é menor do que 4. Então, independente da escolha do meu oponente, né, eu sempre vou estar pior na estratégia 3, né, do que na estratégia 1. Então, essa estratégia 3 do jogador A, ela é dominada por sua estratégia de número 1. Então, eu já sabendo, conhecendo essa tabela de prêmios, eu não vou escolher, eu sou racional, estou buscando maximizar os meus retornos. Então, eu não escolho essa estratégia, eu vou eliminar essa estratégia da minha tabela, né? Então, eu literalmente corto ela da minha tabela. Eu fico com um jogo mais reduzido e a gente pode novamente se perguntar, né, se existe alguma estratégia ali dominada para um dos jogadores, tanto faz para A ou para B. Bom, a resposta é sim. Né? O A não tem nessa situação, mas o B tem. Né? A estratégia 3 do jogador B, ela é dominada por sua estratégia de número 1 e por sua estratégia número 2. Por quê? Na 3 ele está perdendo 4 aqui, enquanto na 1 ele perde 1 só e na 2 ele perde 2. Né? E por outro lado, né, embaixo ele está perdendo 5. Enquanto na 1 ele perde 1 e na 2 ele não ganharia nada. Então a 3 é pior para o jogador B, né? Independente se o jogador, né, ela é dominada tanto pela 1 quanto pela 2, independente das escolhas do jogador A. Então o jogador B não vai fazer essa escolha, então vai eliminar a sua estratégia de número 3, ficando assim com uma tabela mais reduzida. Então, novamente, existe alguma estratégia dominada aí? Sim, né? Agora o jogador A, né, a estratégia de número 2 dele vai ser dominada por sua estratégia de número 1. Porque, ó, 1 é igual a 1, mas 0 é pior do que 2. Então, ele vai eliminar sua estratégia de número 2 e agora ele ficou com uma estratégia só, enquanto o jogador B tem duas estratégias à sua disposição. E, obviamente, a 2 é dominada pela 1. Né? A estratégia 2 do jogador B é dominada pela 1 porque aqui na situação ele perde 2, enquanto aqui ele ganha 1. Então ele elimina, né, essa estratégia 2 da tabela e o resultado do jogo acaba sendo o jogador A deve escolher a sua estratégia de número 1 e o jogador B também. E aí o A ele receberá um prêmio igual a 1 do jogador B. Né? Esse prêmio ele é chamado de valor do jogo e nós vamos indicar pela letra V. Tá? Então a solução ótima para esse jogador, para esse jogo, na verdade, ela foi obtida apenas via eliminação de estratégias dominadas. Então, se é possível, essa é uma das maneiras da gente conseguir resolver, né, um jogo de duas pessoas e soma zero. Bom, agora a gente vai ver um segundo exemplo, que novamente eu não digo de quem é a tabela de prêmios, então a gente pressupõe que seja para o jogador da linha, que também é chamado de jogador A. Então ele tem três opções ali de estratégias, A1, A2 e A3. O jogador B também, B1, B2 e B3. Né? Então a gente tem aqui um jogo, né, onde a gente pode pensar também na possibilidade de eliminação de estratégias dominadas. No entanto, não sei se é possível a gente resolver esse jogo via estratégias dominadas. Eu vou deixar isso como uma atividade para vocês irem pensando
se existe alguma estratégia dominada, né, para essa tabela, né? Se existir, vocês irem eliminando até encontrar uma solução ótima. Se não for possível resolver via eliminação de estratégias dominadas, a gente pode trabalhar com um princípio, que é o de garantir o melhor do pior para cada jogador, tá? Por que a gente trabalha com esse princípio de garantir o melhor do pior para cada jogador? Porque ambos os jogadores conhecem essa tabela de prêmios e ambos são racionais, né? E ambos estão tentando maximizar seus retornos. Então, eles sempre vão levar em consideração a reação do seu oponente. Então, nesse jogo, o que vai acontecer? O melhor dos mundos para o jogador A seria ele ganhar 6 do jogador B. Enquanto para o jogador B, o melhor dos mundos para ele seria ele ganhar 4, né, do jogador A, né, que seria essa situação aqui. Né, ambos escolherem a estratégia número 3. Então, o que vai acontecer? Para o A ganhar 6 de B, né, o jogador B teria que escolher a sua estratégia número 3, o jogador A escolher a sua estratégia de número 1. Só que, se o A decide escolher a sua estratégia de número 1, o B, ele na verdade, ele pode ganhar 3 de A ao invés de perder 6. Né? Então, esse receio dele acabar perdendo, né, uma quantia considerável ao invés de ganhar é que vai fazer com que esse jogador ele seja conservador. Né? Eu fiz essa análise em relação a A, mas eu poderia ter feito em relação a B o mesmo raciocínio. Né? Por isso que essa situação de garantir o melhor do pior para cada jogador é uma estratégia de fato conservadora. E dessa maneira a gente consegue garantir que a gente encontre uma solução que vai ser ótima para ambos. Bom, como a gente trabalha com isso? Então, garantir o melhor do pior. Então, a gente vai ver para cada jogador o que seria o pior, tá? Então, se essa tabela é para A, para o jogador A, se ele escolher sua estratégia número 1, o pior para ele seria perder 3, né? Que é o mínimo dessa linha, tá? Então, para o jogador de quem é a tabela, a gente vai olhar o mínimo, tá? Para cada escolha sua, né? Então, o mínimo, se ele escolher sua estratégia pura de número 1, o pior seria ele perder 3. Para sua estratégia número 2, o pior para ele seria escolher, ele não ganha nada. E na sua estratégia número 3, o pior seria ele perder 4. Então, o mínimo de cada linha, né, que a gente tem aqui, menos 3, 0 e 4. Bom, já para o jogador B, o pior para ele, caso ele escolha a sua estratégia B1, seria ele perder 5, né, que na verdade é o máximo da coluna. Né, porque essa tabela é de A, então os ganhos para eles é o oposto do que está aqui. Então, ele perderia 5 aqui, então o máximo da coluna que é o 5, o máximo da coluna B2 que é 0, e aqui o máximo da coluna B3 que é 6. Então, eu vi o pior para cada jogador, né? E agora eu vou olhar o que é o melhor, né? O melhor do pior, tá? Então, ó, o mínimo da linha, agora eu vou olhar, o melhor do pior seria o máximo dos mínimos, que é 0. Né? O melhor do pior aqui é 0. Né? E o melhor do pior aqui, né, que é pro caso do jogador B, seria ele não perder nada, porque aqui ele perde 5, aqui ele perde 6, e aqui ele não perde nada. Então, o jogador A, ele deve selecionar a estratégia cujo retorno mínimo seja o maior, e o jogador B deve escolher a estratégia cujo máximo para o jogador A seja o menor possível. Então, aqui eu vou escolher o melhor do pior, o máximo dos mínimos, que eu estou chamando de maximin. E aqui eu vou escolher, né, o melhor do pior, seria o mínimo dos máximos,
que aqui a gente chama de minimax, tá? Então, o maximin é zero e o minimax também é zero. E esse zero é obtido nesse par aqui de estratégias, né, onde o jogador A escolhe sua estratégia número 2 e o jogador B também, né? A mesma entrada da tabela, ela dá tanto o valor de mínimo máximo quanto o valor de máximo mínimo. Então, significa que as duas estratégias estão em equilíbrio, tá? Então, quando o minimax é igual ao maximin, significa que nós temos uma estratégia de equilíbrio, ou seja, eu encontrei o que nós chamamos de ponto de sela do jogo, tá? Então, esse jogo ele tem um ponto de sela. Esse ponto de sela é dado aonde o minimax é igual ao maximin, tá? E nesse caso aqui é dado onde o jogador A escolhe sua estratégia número 2 e o jogador B também escolhe sua estratégia número 2, é aqui nesse zero. Bom, por que ele é um ponto de equilíbrio? Ele é considerado um ponto de equilíbrio, né? Porque o maximin é igual ao minimax, porém, além disso, né, na verdade, nenhum dos jogadores tem interesse em mudar de estratégia unilateralmente. Porque se ele mudar de estratégia sozinho, ele acaba ficando numa situação pior. Então, né, essa é a situação de equilíbrio. Então, vamos pensar no jogador A. Né? Dado que o jogador B escolheu a sua estratégia número 2, o jogador A, nesse ponto de equilíbrio aqui, ele tem interesse em mudar para sua estratégia 1 ou para sua estratégia 3? Não. Por quê? Se ele mudar para 1, ele perde 2. Ou se ele mudar para 3 também, ele vai perder 2. Então, aqui nesse ponto, ele está em equilíbrio. Ele não tem interesse em mudar de estratégia sozinho. E da mesma forma, o jogador B, nesse ponto aqui de sela, ele não tem interesse em mudar de estratégia, né? Dado que o jogador A escolheu sua estratégia número 2, ele não tem interesse em mudar para sua estratégia B1 nem B3, porque se ele mudar ou para B1 ou para B3, ele perde 2, né? Então, por isso que o ponto de sela é um ponto de equilíbrio e nesse caso seria a solução do jogo, né? A solução ótima para esse jogo, né? O ponto de sela ele vai excluir a seleção de uma estratégia melhor por qualquer um dos jogadores. Só que pode acontecer de um jogo não ter nenhum ponto de sela, né? Então a gente já viu aqui duas maneiras de se resolver um jogo de soma zero e duas pessoas, que é via eliminação de estratégias dominadas e via cálculo do melhor do pior para cada jogador, né? Se esses melhores dos piores for obtido no mesmo ponto, esse ponto é considerado no mesmo par ali, esse par ele é considerado ponto de sela. Mas pode acontecer de um jogo não ter nenhum ponto de sela. Por exemplo, esse jogo, tá? Esse jogo, se eu for tentar garantir o melhor do pior para cada um dos jogadores, né? Considerando aqui que essa tabela é para o jogador A, que é o da linha, né? O melhor do pior para ele seria ele perder 2, né? O melhor do pior para o jogador B seria ele também perder 2. Só que os valores não têm interseção, né? O maximin aqui é menos 2 e aqui o minimax é 2. Eles são diferentes. Eles são dados em locais diferentes da tabela. Tá? Esse menos 2 é daqui e esse 2 é daqui, né? Então, não é o mesmo par de estratégias. Então, significa que esse jogo aqui, ele não tem ponto de sela, né? Porque o maximin é diferente do minimax, né? E aí, a gente vai ter que ver como a gente vai resolver esse tipo de jogo, né? Essa solução que a gente encontra aí do A escolher sua estratégia número 1 e o B escolher sua estratégia número 3, que são os valores que a gente encontra para minimax e maximin, ela é uma solução estável, ou seja, os jogadores eles têm interesse em mudar de estratégia unilateralmente, porque eles vão ficar melhor, né? Então, dado que o jogador B escolheu sua estratégia número 3, né?
o A, ele não vai perder 2, né? Ele não vai querer perder 2, né? Porque ele pode ganhar 2, né? Ao invés de perder 2. Então ele tem interesse em mudar da estratégia 1, assim como o B. A gente pode fazer a análise ao contrário. Então, esse jogo ele é instável. Então, como a gente, né, da mesma forma o B, a gente poderia, né, ao invés dele perder 2, ele poderia ganhar 2, dado que o A escolheu sua estratégia de número 1, né? Ele não, ele sabe que ele pode mudar de B3 para B2, que ele fica melhor nessa situação. Então, por isso que esse ponto ele é instável. E aí, quando o jogo não tiver um ponto de célula, né, a teoria dos jogos ela manda que a gente atribua uma distribuição de probabilidade ao seu conjunto de estratégias puras. Ou seja, que a gente jogue esse jogo utilizando estratégias mistas, que a gente vai ver como fazer isso.